A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje, dia 20 de dezembro, domingo do Senhor. Estamos em escola bíblica dominical, com os corações alegres. Reúna sua família, pega sua Bíblia, sua revista. Vamos estudar a lição 11 dessa revista maravilhosa, onde estivemos compreendendo a fragilidade humana. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria divina, sobre o amor de Deus e tudo isso no cenário de sofrimento e também no cenário de restauração da vida do servo Jó. E temos aprendido muito com essa revista. Deus tem falado muito à sua igreja. Se você não assistiu a todas as aulas, assiste todas as aulas. Comece desde lá da lição número 1. Ainda há tempo de estudar esse livro precioso, maravilhoso da Palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele se faça presente em nosso meio, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações, possa abrir a nossa mente, possa trabalhar na nossa vida, possa tirar de dentro de nós tudo aquilo que não provém da parte de Deus. E que esse momento seja um momento de você compreender ainda mais o Deus que você serve. Oremos. Querido Deus, amado Pai, louvado seja seu santo nome. Te rendemos graças, louvores. Pai amado, Pai querido, obrigada por esse dia, obrigada pelo ar que respiramos, obrigada por esse momento único diante da Tua palavra. Temos vivido dias difíceis, sim, mas o Senhor é conosco, o Senhor não muda, o Senhor é eterno, o Senhor é soberano, o Senhor é misericordioso e por isso te rendemos graças, louvores, Senhor, por tudo que Tu és. Sabemos que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, dos nossos filhos, dos nossos bens, dos nossos sonhos, dos nossos ministérios. O Senhor tem cuidado da sua igreja na terra. O Senhor tem olhado para nós. O Senhor tem estendido a sua mão e tem nos ajudado em tudo. Mas que também os nossos olhos, ó Deus, estejam de encontro aos seus olhos, que nós busquemos a sua face todos os dias, que nós não olhemos para as circunstâncias, que nós não olhemos para o homem, que nós não olhemos para as dificuldades, Senhor, que nós venhamos sempre a olhar para aquele que tem a solução para os nossos problemas, que tem o melhor para a nossa vida, aquele que muda o nosso ser, aquele que muda o nosso caráter, aquele que muda os nossos pensamentos. E por isso, Senhor, diante de Ti nesta manhã que nós estamos, trabalha o nosso ser por completo, Senhor. Muda aquilo que precisa ser mudado, Deus. Pai, que venhamos a ser melhores pessoas, melhores seres humanos, nos relacionando de uma maneira melhor, Senhor, uns com os outros e contigo, Pai. Que essa lição de hoje, Senhor, possa falar muito ao nosso coração. Que nós não venhamos a ouvir os julgamentos daquele que fala acerca dos nossos problemas, mas que nós venhamos somente ouvir a sua voz, venhamos a ouvir os seus conselhos, venhamos a ouvir aquilo, Senhor, que verdadeiramente tem e necessita ser mudado em cada um de nós, Pai. Que assim, ó Deus, como Tu fizeste na vida de Jó, que o Senhor possa fazer na vida de cada um de nós, restaurar aquilo que precisa ser restaurado, mudar aquilo que precisa ser mudado, não para a nossa glória, mas para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esse momento maravilhoso. Vamos hoje ouvir mais um hino e louvar ao Senhor nosso Deus. Louvemos ao Senhor com o hino 227 da harpa cristã.
Deus amou de tal maneira. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vagas sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Glória ao nome do nosso Deus. E no maravilhoso que revela o amor do Senhor por nós, aquilo que devemos fazer, que é nos inclinarmos ao Senhor e pedirmos perdão pelos nossos pecados e, uma vez crendo nele, permanecer firme até que um dia será dado a cada um de nós uma coroa. Aleluia, glórias ao Senhor. Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 32, 33, 34 e 36. Se você tiver com a sua revista, eu vou utilizar uma outra versão, que é a tradução NVT, mas pode acompanhar, né? A palavra de Deus é o texto sagrado. Eu incluí alguns versículos a mais, ou então, se você não está com a sua revista, você pode prestar atenção nos slides e acompanhar para que juntos possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã através da santa palavra dele. E diz assim o capítulo 32, versículo de 1 a 5. Os 3 amigos de Jó pararam de lhes responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então, Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, ficou irado. Indignou-se porque Jó se achava mais justo que Deus. Também indignou-se com os 3 amigos de Jó, pois não conseguiram responder a seus argumentos
a fim de demonstrar que Jó estava errado. Eliú havia esperado os outros falarem, pois eram mais velhos que ele. Mas quando viu que não tinham mais nada a dizer, expressou sua indignação. Jó, capítulo 33, versículo de 1 a 7. Jó, ouça minhas palavras. Preste atenção ao que vou dizer. Chegou minha vez de falar. As palavras estão na ponta da língua. Falo com toda sinceridade e digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se puder, apresente seus argumentos e defina sua posição. Você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado do barro. Portanto, não tenha medo de mim, não serei severo demais com você. Continuando a leitura, Jó 34, do versículo 1 ao 4. Então Eliú disse: ouçam-me, vocês que são sábios, prestem atenção, vocês que têm conhecimento. Jó disse: o ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. Portanto, vamos discernir para nós mesmos o que é certo e vamos descobrir juntos o que é bom. Jó, capítulo 36, versículo de 1 a 5. Eliú continuou a falar: deixe-me prosseguir e lhe mostrarei a verdade, pois ainda não terminei de defender a Deus. Apresentarei argumentos profundos em favor da justiça de meu Criador. Digo somente a verdade, pois sou homem de pleno conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é grande em força e entendimento. Surge então mais um personagem depois dos discursos dos três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Eliú, ele surge e o texto nos diz que ele era daquele grupo de pessoas que estava ali com Jó, falando com Jó, buscando mostrar para Jó o motivo do seu sofrimento. Certamente o personagem mais jovem, porque lemos na palavra do Senhor que ele espera os demais falarem para depois falar. E essa prática é uma prática comum. Falava primeiro aqueles que eram mais idosos e depois os mais novos, como diz no capítulo 32, versículo 4. E surge então esse jovem, a partir do capítulo 32, e ele tinha certamente muita vontade de falar aquilo que ele imaginava ser a resposta para o sofrimento de Jó, porque os discursos de Eliú, eles tomam do capítulo 32 ao capítulo 37 do livro de Jó. E a partir do capítulo 38 surge então a figura, a presença de Deus falando diretamente ao servo Jó. Mas hoje, o que o Senhor quer falar conosco através dessas falas de Eliú, mostrando uma certa ira com o servo Jó, é que por trás de todas as palavras desse jovem há uma pergunta. E essa pergunta é o que permeia toda a lição de hoje.
Será que o sofrimento do ser humano é uma correção divina? Então, por trás daquilo que Eliú está falando, né, Deus é um Deus que olha para o ser humano e é um Deus que se ira com o ser humano. E é a velha pergunta, né? Será que todo o sofrimento que eu passo é Deus me castigando? Quem nunca ouviu essa frase? Cuidado, porque Deus castiga. Só que nós precisamos, nesta aula, compreender um Deus que é soberano, um Deus que é amor, e por ser soberano e por nos amar, ele também nos corrige, nos ensina. Então, o primeiro princípio que nós precisamos gravar no nosso coração é que a soberania de Deus não sobrepõe ao seu amor. Por ele ser soberano, ou seja, aquele que está acima de tudo e de todos, não quer dizer com isso que o Deus que servimos, o Deus que amamos, não nos amou primeiro. Ele nos ama tanto e ele ama tanto aquilo que criou, que a sua soberania, que daria a ele todo o direito de destruir novamente a humanidade, ela não se sobrepõe ao seu amor. E por isso ele não destrói a cada um de nós, porque ele nos ama e ama muito. Um ser humano que abandonou o Criador, pecou contra o Criador, tem vivido até encontrar com Cristo coisas que desagradem ao Senhor, e depois que há esse encontro com Cristo, como nós louvamos agora, uma nova vida tem. E quando temos essa nova vida, uma vida que o Senhor direciona, o Senhor traça, a palavra de Deus ensina, nós começamos a perceber que o nosso Deus, ele não tem prazer no sofrimento, pelo contrário. Ele quer nos tirar de uma vida difícil, de uma vida de dor. Mas muitas vezes precisamos passar por esses sofrimentos para sermos corrigidos. Por quantas adversidades nós já passamos e por elas fomos corrigidos. Saímos de todos os problemas que já vivemos muito melhores, muito maiores diante de Deus. É um Deus que vai nos polindo, é um Deus que vai nos tratando, é um Deus que vai nos moldando a partir do momento em que vamos deixando Ele nos moldar. A partir do momento em que vamos compreendendo que tudo aquilo difícil que temos vivido é de fato para o nosso bem. É de fato para nos transformar em pessoas melhores. Mas nós não queremos sofrer, nós não queremos viver dias difíceis, nós não queremos passar por dor e por luta. E esse fato de nós não querermos, nós buscarmos essa resistência, muitas vezes somos impedidos de nos tornar pessoas ainda melhores. O sofrimento, ele permite que a soberba humana seja esmagada. Porque é no sofrimento que a gente verdadeiramente reconhece, quando permitimos que Deus mostre que nós somos pó, que nós não valemos nada. E muitas vezes a soberba nos coloca em lugares onde não devemos estar. A soberba nos faz viver de uma maneira
aonde não agradamos ao Senhor. O sofrimento também ele tem o poder de polir o nosso caráter, o caráter daquele que abre o coração para Jesus. E o Senhor vai entrando, vai fazendo morada, vai tirando toda a sujeira, vai nos tornando pessoas com pensamentos melhores, com atitudes melhores, pessoas que não segregam, pessoas que amam, que abraçam o diferente, que querem estar perto de todos. O nosso caráter no sim, sim, não, não. Não nos deixamos mais ser levados por ventos de doutrinas ou de opiniões alheias. E isso muitas vezes só acontece no sofrimento. O sofrimento também permite que a gente cresça, que a gente se desenvolva como cristão. E a gente pode parar para pensar que muitas vezes, antes de conhecer a Cristo, a sua vida financeira talvez fosse melhor, você poderia conhecer lugares melhores, pessoas que aparentemente para você eram melhores, mas aí você conhece a Cristo e parece que tudo muda. Os amigos mudam, sua vida financeira às vezes muda e tudo parece que está fora de lugar. Mas eu quero dizer uma coisa para você que eu aprendi durante toda a minha vida. O nosso Deus é um exímio faxineiro. Ele limpa os cantinhos mais secretos da nossa vida. Aqueles cantinhos que muitas vezes a gente quer colocar, né, um pecadinho que a gente acha que não tem problema, um jeito da personalidade que a gente acha que não tem nada a ver, que não precisa ser mudado. O nosso modo de falar talvez também não precisa mudar. E de repente, nossa vida vira ao avesso para que Deus possa fazer a faxina perfeita. Colocar tudo nos seus devidos lugares. Polir nosso caráter, nosso falar, nosso pensar, nosso agir. Nos dá mais amor, nos dá mais alegria. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jó. O sofrimento de Jó fez ele compreender melhor quem era o Senhor. Mas antes ele passou pelo tribunal e pelo discurso de 4 pessoas que não conseguiram explicar o seu sofrimento. Eles vieram com conjecturas humanas, eles vieram com pensamentos humanos, dentro daquilo que eles achavam que Deus achava, eles falavam para Jó. Mas nessa lição, a gente começa a aprender que quando a gente passa pelos desertos da vida, a gente jamais vai ser o mesmo. Quando o problema bate na nossa porta e a gente precisa resolver, a melhor saída é não se desesperar e resolver os problemas com Deus e em Deus. E o apóstolo Paulo nos ensina isso. Tem um versículo em Filipenses 4,13, muito falado, colado nos carros. Muitas pessoas escrevem na sua Bíblia, grifam na sua Bíblia, mas é difícil viver. É difícil viver quando você lê tudo que está ao redor desse texto. Porque Paulo está preso. E Paulo está falando que mesmo que a gente viva com muito, que mesmo que a gente viva com pouquíssimo, que mesmo que a gente esteja abatido, que mesmo que a gente esteja diante de vitória, nós temos que dizer que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. É fácil falar isso, irmãos, em tempo de bonança, em tempo de vitória, em tempo de conquista, em tempo onde nossa conta bancária está cheia, quando a gente ganha um prêmio, quando a gente conquista algo que a gente quer. É fácil dizer, eu posso tudo isso naquele que me fortalece. Mas e no tempo
da escassez, e no tempo da luta, e no tempo da dor, e no tempo da perda, eu tenho que dizer a mesma coisa. Eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós precisamos aprender a experimentar um amadurecimento em Deus. E para isso, muitas vezes, Ele permite, é uma vontade que nós chamamos de permissiva. Deus, Ele permite. Deus, Ele não tem prazer no sofrimento humano, mas Ele permite que nós sejamos provados. E por isso, nós precisamos olhar para o sofrimento, perceber que o sofrimento tem, sim, um aspecto pedagógico de Deus, ou seja, Deus quer nos ensinar algo através dos momentos de dores, dos momentos difíceis, dos momentos onde sofremos. Tópico 1. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Como já disse, nós estamos hoje diante do discurso de mais um personagem que aparece no livro de Jó, que é o jovem Eliú. E esse jovem, do capítulo 32 ao 37, ele faz 4 discursos. Ele discursa no capítulo 32 e 33 o seu primeiro discurso, o segundo se encontra no capítulo 34, o terceiro no capítulo 35 e o quarto nos capítulos 36 e 37. Se você não teve a oportunidade ainda de ler o livro de Jó, fica então aí o seu dever de casa. Então, nessa primeira parte, do seu discurso, nesse primeiro discurso que ele faz, ele deixa claro para Jó que Deus, ele é soberano. E ele não acredita que Jó considere essa soberania. E por isso, Jó não precisaria ficar questionando a Deus, porque Deus não lhe respondia. Porque para Eliú, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que ele e que por isso o silêncio de Deus não precisava ser explicado. Eliú, ele estava irado. Ele estava irado com os 3 amigos de Jó, porque eles não conseguiam, de alguma maneira, mostrar para Jó o motivo do seu sofrimento. Então, depois de discurso dos amigos e réplica de Jó, nós estamos agora diante de um jovem sedento por falar. E ele fala muito para Jó. Ele tenta de todas as maneiras rebater tudo aquilo que Jó já havia falado. Sendo assim, Eliú, ele faz uma análise de Jó, que todas as vezes que ele se apresenta como um homem inocente, ele implica, de certa maneira, que a sua justiça era superior à justiça de Deus. Ele jamais tolera Jó levantando uma possibilidade de suspeitar sobre a justiça de Deus. Ele sente que deve defender a honra e o caráter de Deus contra qualquer falácia de Jó. Então, num primeiro momento, ele quer deixar claro que Deus nunca deixou de se revelar, mas às vezes ele se mantém oculto.
Então, para Eliú, o problema não era o silêncio de Deus. O problema era o orgulho do homem que não permitia que ele o escutasse. Então, Deus é um Deus transcendente, mas é um Deus também que se revela. É um Deus pessoal. E é isso que ele o está usando como argumento para todos os discursos que haviam sido feitos, tanto para os amigos de Jó quanto de Jó. Então, o primeiro problema de Jó aparece no discurso de Eliú sobre a perspectiva daquilo que Eliú estava dizendo. Ou seja, Jó, ele poderia até não ter pecado moralmente contra Deus, mas ele padecia do pecado de orgulho. E isso ele diz no capítulo 33, versículo 17. Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Para Eliú, quando Deus se revelava, a revelação do Senhor teria então o propósito de livrar, o homem da soberba, porque a soberba conduziria o homem à morte. Então, Eliú ele já começa o seu primeiro discurso colocando Jó no seu devido lugar, dentro da concepção dele, e Deus no lugar dele. Ou seja, Jó ele estava pecando sim, mas o pecado de Jó era um pecado de orgulho. Vale lembrar mais uma vez que nem os amigos de Jó, nem Eliú tinham ciência do diálogo entre Deus e Satanás. Então, tudo aquilo que estava acontecendo, mediante as dores, perdas de Jó, era uma tentativa de explicar o sofrimento do patriarca. E dos versículos 19 a 22, Eliú nos diz: Deus os disciplina no leito de enfermidade, com dores constantes nos ossos, eles perdem a vontade de comer. Nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. Sua carne definha a olhos nus, e seus olhos ficam à vista. Estão cada vez mais perto do túmulo, os mensageiros da morte os esperam. Então, esse seria o fim do homem que vive o pecado do orgulho. E Eliú está exatamente tentando fazer com que Jó entenda que esse era o processo que ele estava vivendo. Aquela enfermidade que tomara todo o seu corpo, as chagas, as feridas abertas em sua pele, elas denunciavam o seu pecado e a sua necessidade de Deus. Então, para Eliú, as enfermidades seriam então um canal de comunicação entre Deus e o homem. E por isso Deus poderia perfeitamente enviar um anjo, como diz no versículo 23, e esse anjo anunciaria a Jó aquilo que ele deveria fazer. E também intercederia por sua saúde. Diz assim o versículo 23, mas se um dos milhares de anjos do céu aparecer para interceder por alguém e declará-lo justo, Deus terá compaixão e dirá, livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Então o seu corpo se tornará saudável como de um menino, será forte e jovem outra vez. Então a gente percebe no continuar do texto ele falando que esse anjo anunciaria aquilo que seria bom e aquilo que seria justo.
e a fim então de recuperar, né, o estado de justiça que Jó desfrutava antes mesmo de tudo aquilo acontecer na vida dele, inclusive a sua enfermidade. Então a gente percebe aqui que há um resgate, há uma redenção, né, na fala de Eliú. Muitos biblistas, críticos, né, dos textos bíblicos, acreditam que esse anjo que o livro de Jó retrata seria uma teofania do próprio Cristo, né? Aquele que deu a sua vida no lugar de muitos, aquele que nos resgatou das trevas, aquele que nos resgatou de uma vida de pecado, aquele que carrega sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos problemas e todas as nossas enfermidades. Então aqui seria então tipificando o nosso Redentor, né? Aquele que resgata a gente, aquele que deu um preço, pagou um preço para que fôssemos livres, salvos e justificados. Tópico 2, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Continuando o seu discurso, já no capítulo 34 de Jó, Eliú então agora, juntamente com os amigos de Jó, faz um coro para defender a justiça de Deus. E ele começa a demonstrar, né, através de palavras, como Deus é justo. Só que Jó sabia da justiça de Deus. E isso a gente tem que deixar claro dentro do nosso coração, porque parece que os amigos de Jó estavam certos e Jó estava errado. O que na verdade Jó não estava compreendendo era por que ele estava passando aquilo tudo. Porque parecia que Deus estava sendo omisso ao clamor e às necessidades dele. E cada um foi tirando a sua conclusão diante de todo o quadro que Jó estava vivendo, de todas as perdas e dores que Jó estava vivendo. E Eliú vem com seu discurso, então, para defender a justiça de Deus, mostrar, então, que Deus ele jamais age injustamente, porque na concepção dele, a fala de Jó mostrava isso, que Deus estava sendo injusto com ele, e Eliú estava falando, não, em Deus impera a justiça, porque ele não contraria a sua natureza. Só que Jó sabia que Deus era justo. Inclusive, a palavra de Deus fala que, aos olhos de Deus, Jó também era um homem justo. E depois ele continua, né, no seu discurso, a falar sobre esse caráter justo de Deus. Então nós vamos ver aqui alguns versículos aonde nos diz, por exemplo, no versículo 11, que Deus age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 11 do capítulo 34. Ele retribui a cada um de acordo com os seus atos. Trata as pessoas como merecem. Então, aqui Eliú está fazendo o seu discurso e está defendendo o caráter justo de Deus, dizendo que Deus ele sempre vai agir com justiça e sempre vai retribuir, né, segundo aquilo que o homem merece. Mais adiante, no versículo 13, ele já começa a falar que Deus ele não precisa prestar conta de atos para ninguém. Então, os atos divinos não precisam prestar conta. Quem entregou a terra aos cuidados de Deus? Quem o fez responsável por todo mundo? Então aqui Eliú está falando, existe alguém superior a Deus? Existe alguém que esteja acima dele, entregando a terra a Deus, fazendo que Deus seja responsável por todo mundo? Não. Aqui Eliú está mostrando então a soberania, a superioridade de Deus em relação aos humanos e que ele não precisava prestar conta de nada. Eliú também no seu discurso, no versículo 14 e 15, diz que Deus tem todo o poder de manter ou não a humanidade. E diz assim a palavra do Senhor. Se Deus retirasse seu espírito e removesse seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria ao pó. E de fato a gente sabe, assim também como Jó sabia.
né, que o Senhor, ele detém, né, a vida de toda a humanidade. É ele o dono da vida. E Eliú continua seu discurso e nos versículos 16 a 20, ele começa a falar dessa soberania de Deus, do caráter justo de Deus, que Deus ele se revela, né, diante do sofrimento do humano dessa maneira, né, mostrando que ele é soberano. E ele não faz acepção de pessoas. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, se você é sábio, ouça-me, preste atenção ao que digo. Acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz todo-poderoso? Ele diz aos reis: vocês são perversos, e aos nobres: vocês são injustos. Para Deus não importa a posição da pessoa. Ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por ele. Morrem de repente, falecem no meio da noite, os poderosos são removidos sem a ajuda de mãos humanas. Então, Eliú continua fazendo aqui o seu discurso, falando que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Jó também sabia disso. Jó sabia disso porque quando ele estava, né, na sua fase de prosperidade, né, de reconhecimento, inclusive da sociedade, as riquezas que ele tinha, em momento nenhum Jó deixou de adorar o Senhor. O que estava acontecendo ali com Jó é que, diante de toda a perda, não só financeira, mas principalmente emocional, física e sentimental, porque Jó perdera seus filhos, Jó estava querendo encontrar respostas. E diante dessas respostas que Jó queria encontrar para tudo aquilo ali que ele estava perguntando, questionando ao Senhor, os seus amigos olhavam para ele e falavam: esse homem está sendo injusto. Esse homem não está praticando a justiça diante de Deus porque ele está questionando, porque ele está querendo ser superior a Deus. Só que nesse discurso de Eliú, a gente percebe Eliú mostrando um Deus que não faz acepção de pessoas, e realmente não faz. É um Deus que também é onisciente e conhece todos os nossos passos e todas as nossas intenções. Mas é um Deus que Jó conhecia também. É um Deus que os amigos achavam que ele não conhecia, mas ele sabia perfeitamente o Deus que ele servia. E Eliú começa a discursar sobre a justiça e sobre a soberania de Deus diante de um homem que também reconhecia tudo aquilo que ele estava falando. Nos versículos 21 a 25 nos diz: pois Deus observa como as pessoas vivem, ele vê tudo o que fazem. Não há escuridão densa o bastante onde os perversos possam se esconder de seus olhos. Não são as pessoas que decidem o momento em que comparecerão diante de Deus para serem julgadas. Ele destrói os poderosos sem consultar ninguém e põe outros em seu lugar. Ele sabe o que fazem e à noite os derruba e o destrói. Então a gente está diante de um discurso onde Eliú quer mostrar quem Deus é, um Deus que é justo para punir os maus, o Deus que é onisciente, conhece todos os passos do ser humano, e parece que Eliú é o dono da verdade e que Jó não sabia de nada do que estava acontecendo. No versículo 33, olha o que Eliú fala: acaso Deus deve adaptar a justiça dele às suas exigências? Você o rejeitou. A escolha é sua, não minha. Compartilhe sua sabedoria conosco. Eliú então encerra essa fala, esse segundo discurso, mostrando a Jó que Deus, em toda a sua sabedoria e toda a sua livre vontade, ele não tem obrigação nenhuma de agir segundo o querer humano. Até então parece que as falas de Eliú fazem todo sentido, né? Mas a soberania divina, ela sempre foi um destaque em todo o livro de Jó. Só que agora, nesse momento, para Eliú, Jó deu a entender
que Deus estava sendo injusto e, portanto, Jó deveria saber que, por ser ele todo-poderoso, Deus jamais age injustamente. Então, Eliú parte do princípio que Jó não sabia, né, que Deus era o todo-poderoso. Jó não tinha essa dimensão de todo o poder, da soberania de Deus. Então, a gente percebe duas afirmações da parte de Eliú que estavam erradas. A primeira, porque ele parte do princípio, assim como os amigos de Jó, de que Jó havia cometido um pecado. E segundo, ele exalta a justiça de Deus e ele não fala acerca da misericórdia do Senhor. Para ele, a justiça estava acima do amor. E realmente, uma das características do nosso Deus, um dos atributos do nosso Deus é a sua justiça. Ele jamais vai agir de forma injusta. Mas ele é infinitamente misericordioso. A misericórdia do Senhor, ela é o motivo de todos nós não sermos consumidos. Isso é bíblico. Jeremias, em seu livro, onde ele lamenta a situação que se encontrava Israel, ele fala sobre isso, que o motivo de ainda existir um povo remanescente, um povo ainda, mesmo que cativo, mesmo que errados, ainda assim existir, era a misericórdia do Senhor. Então, ela é sempre a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor, ela é eterna. E ele fala isso em Lamentações, capítulo 3, nos versículos 22 e 23. Então, elas são renovadas. O Senhor, ele é fiel, queridos. O Senhor nos ama. E Eliú, no seu discurso, ele não fala acerca do amor de Deus, ele fala acerca da sua justiça. Tópico 3. O sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. Então, novamente, no discurso de Eliú, já no final do seu discurso, já no capítulo 36 do livro de Jó, Eliú apresenta, então, mais uma consequência, né, do sofrimento de Jó. Por que Jó estaria, então, passando por tudo aquilo? Porque Deus queria ensinar algo a ele. Então, Eliú, ele parte do princípio de que o sofrimento ele tem um caráter pedagógico. Ou seja, diferente dos amigos de Jó, Eliú, ele não acreditava só que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado que ele havia cometido. Não. Havia mais alguma coisa. E esse alguma coisa era de que o sofrimento de Jó ensinaria a ele algo. Ou seja, ele teria, depois desse processo de sofrimento, a capacidade de refletir, de voltar-se para Deus. E dessa maneira, os justos aprenderiam com o sofrimento. Então, seria então o sofrimento uma maneira de Deus trabalhar na vida do ser humano. Outra coisa que Eliú fala também, já no final do seu discurso, é de que Jó deveria adorar ao Senhor durante a tormenta e não murmurar. Então, para Eliú, a grandeza de Deus ela é demonstrada durante todas as 4 estações. De uma maneira belíssima, ele vai falando acerca disso. E, sendo assim, então, Jó, ele deveria reconhecer que o Senhor era grande. E por ser ele tão grande, ele deveria o louvar. Então, reconhecer ao Senhor como um ser grande
como aquele que era soberano, não implicaria mais em murmurações. Por quê? Porque a murmuração e a adoração são coisas que não podem coexistir. Aquele que adora não murmura, e aquele que murmura não consegue adorar. E o que Eliú está falando é algo, irmãos, muito importante, tanto para a vida de Jó como para as nossas vidas. É uma verdade prática que Eliú estava falando ali. Porque em todo momento de tormenta, nós devemos contemplar ao Senhor. E esse Deus é um Deus que nos ensina. Então, estamos passando por dificuldades, estamos passando por lutas, devemos adorar, devemos engrandecer, devemos louvar ao nosso Deus. E adorar, louvar, engrandecer a um Deus que ensina, a um Deus que ama, a um Deus que cuida, a um Deus que nos conduz ao caminho certo, a um Deus que a todo instante está nos ensinando para nos tornar o quê? Pessoas melhores. Nas mais difíceis provas das nossas vidas, é ali que o Senhor nos molda. Como ouro, um metal bruto, que depois que passa pelo fogo, é tirado todas as impurezas. Às vezes precisamos ser assim, passar por lutas e por dificuldades para nos tornar um metal valioso, valioso nas mãos do Senhor. E às vezes é nesse sofrimento, é nessa dor, é nessa perda, é nos momentos mais difíceis, seja ele emocional, seja ele físico, seja aquele momento que parece que está tudo desmoronando, o Senhor está falando, eu estou com você, me adore, eu estou te ensinando. Você está passando pela dificuldade, pela prova, louva, me busca, busque ter intimidade comigo, porque só assim, irmãos, nós vamos nos tornar pessoas melhores. Porque muitas vezes, né, a bonança, as alegrias, a fartura, tudo que temos em excesso não nos permite enxergar a grandiosidade do nosso Deus. A cegueira é tanto para as coisas que temos que esquecemos muitas vezes das coisas que precisamos ser. E Deus nessa manhã quer falar no profundo do nosso coração, a buscá-lo mais. Tá difícil? Busca o Senhor. Tá doendo? Busca o Senhor. Não consegue ver o fim do túnel? Busca o Senhor. Tá preocupado? Busca o Senhor. Tá sofrendo? Perdeu algo? Busca o Senhor. Louve, o adore em todas as circunstâncias. E eu concluo com o mesmo texto que citei no início, na introdução desta aula. Filipenses 4, de 4 a 6. E Paulo diz à igreja em Filipos, e o Senhor nos diz hoje aos nossos corações, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Aleluia, louvado seja o seu nome, ó Deus. Que os nossos corações estejam sempre alegres, mesmo em meio à dor. Alegrem-se,
Alegrem-se, diz o Senhor hoje nessa manhã. Que possamos ser amáveis em tudo aquilo que vier às nossas mãos para fazer. Tem tantas pessoas precisando de um colo, de um amor, de uma ligação, de ajuda financeira. Sejamos amáveis. Há tanto o que fazer. Lembre-se de que o Senhor está vindo. Ele virá, Ele voltará para buscar a sua igreja. E como estamos diante do Senhor? Frios, parados, apáticos. O Senhor, nessa manhã, fala à sua igreja: alegrem-se, não fiquem desanimados, não olhem as circunstâncias, não fiquem preocupados com coisa alguma. Jó passava ali uma situação terrível e veio o primeiro amigo, o segundo amigo, o terceiro amigo. Agora vem ele, um jovem, e começa com as conjecturas do porquê do sofrimento daquele homem. E quantos questionamentos muitas vezes passa pela nossa cabeça de igual modo. E tentamos buscar respostas para os nossos sofrimentos, para as nossas dores, para tudo o que está acontecendo com a humanidade. Nós queremos respostas e respostas. E o Senhor está falando: alegrem-se, alegrem-se. Porque Paulo está escrevendo uma igreja que precisava verdadeiramente se regozijar. Ou seja, receber um fôlego novo de alegria. E é isso que o Senhor está nos dando nessa manhã. Porque o Senhor diz que é quando oramos a Ele, pedindo tudo aquilo que necessitamos, Ele nos concede. E nós também precisamos ter corações gratos para agradecer por tudo aquilo que Ele já fez. Que Deus abençoe a você e a sua família, no nome santo de Jesus. Terminamos aqui, irmãos, mais uma lição. Louvamos a Deus por essa grande oportunidade e que Ele possa continuar falando aos nossos corações. Oremos. Amado Deus, querido Pai, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela sua rica palavra. Obrigada, Senhor, porque nela encontramos, Senhor, ó Deus, ensinamentos profundos para a nossa vida. Que ela continue sendo, ó Deus, a nossa bússola, que ela continue sendo, ó Deus, a luz que precisamos na caminhada da nossa vida, Pai. Pai de amor, Pai querido, obrigada pela Escola Bíblica Dominical, obrigada por cada professor, obrigada pelo nosso pastor, que tanto tem incentivado a cada família a estar diante da sua palavra, aprendendo mais e mais acerca do reino de Deus. Continue o abençoando, o guardando, o guiando, Senhor, em todas as coisas. Toma a nossa igreja, a Assembleia de Deus em Caraí. Abençoa, Senhor, aquele lugar, guarda aquele lugar, Senhor. E que hoje possamos à noite bendizer, te adorar, na beleza da tua majestade, Senhor. Engrandecer o teu nome, não importando as circunstâncias, Senhor, porque tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Continue conosco no restante do dia e no restante da nossa semana, Pai. Que tudo o que venhamos a fazer renda graças e louvores a Ti. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Um grande beijo meu e de toda a minha família. Uma boa semana na paz do Senhor Jesus.